Olá, sou Silvia Peneireiro Pascoal, sócia proprietária da Melili Pascoal Advocacia, e eu e doutora Vanessa Arada estamos presentes para compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Nosso foco hoje será a Lei 8.009 de 90, que trata sobre o bem de família legal. Eu vou fazer uma abordagem dentro da esfera civil e a doutora Vanessa fará na esfera trabalhista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Silvia. Obrigada por ter aí compartilhado esse momento para a gente poder passar um pouquinho, né, sobre o bem de família. Bem, depois eu me apresento, mas eu já agradeço aí a oportunidade para a gente poder explicar mais sobre esse assunto. Sim. Então vamos lá. O que é bem de família? Bem de família é aquela garantia legal de que o imóvel, aquele onde reside a entidade familiar, ele não seja objeto de penhora em uma eventual cobrança de dívida. Ou seja, a Lei 8.009 de 90, ela garante a impenhorabilidade do bem de família, e aí vem o texto legal em função de ser por determinação de uma lei específica. Então, a regra é essa. Desde que o imóvel seja de propriedade daquela entidade familiar, ele está garantido pela Lei 8.009 a sua impenhorabilidade. Aí tem ainda uma extensão que, não sendo o imóvel apenas da propriedade deles, ou seja, uma locação, aqueles bens que guarnecem a residência, eles também têm essa garantia legal. Não poderão ser objeto de penhora. E ponto. Ok, como se tudo na lei fosse uma regra tão simples. Para toda regra, tem algumas exceções e isso não seria diferente no bem de família legal, né, doutora? Então, vamos lá. Exatamente. Vou colocar uma bela de uma excludente. Bens como transportes e adornos suntuosos. Pode alegar impenhorabilidade, doutora Vanessa? Nesse caso, não pode exercer a impenhorabilidade. Justamente na Justiça do Trabalho, que é o que eu trabalho, né, mas eu posso falar, por conta de bens suntuosos, a Justiça do Trabalho tem entendido o seguinte, que independente de bens suntuosos, imóveis de alto padrão, pode sim alegar a impenhorabilidade. Porque se for demonstrado que aquele imóvel foi determinado para moradia, se no caso o sócio demonstrar que de fato ele reside naquele imóvel, vive e é o único imóvel que seja, pode ser alegado sim a impenhorabilidade. É tão interessante, né, as contraposições dentro da aplicação do direito. A lei é a mesma, é a Lei 8.009, que eu e a doutora Vanessa utilizamos no nosso dia a dia de trabalho. Porém, quando nós falamos o direito de família legal dentro do direito civil e nas suas exceções, a regra ela é básica. Ela fala que bens relacionados a transporte, ou seja, veículos em geral, eles não poderão ser alegados como bem impenhorável, ou seja, serão suscetíveis de penhora. Existem aí alguns questionamentos em relação àqueles veículos especiais, mas assim mesmo não há uma determinação finda em relação à nossa jurisprudência. Ela ainda é bem oscilante, existem julgados que entendem e que não entendem pela impenhorabilidade do bem nessa modalidade de transportes e que tem uma especificidade única. Porém, os adornos suntuosos, ou seja, aquele quadro que possa trazer aí um benefício econômico na hora de uma eventual execução, né? Eu já brinquei uma vez com a doutora Vanessa, aquele lindo lustre Tiffany de 3 metros no hall de entrada, é bonito sim, é lindo, maravilhoso, porém, no momento de execução de dívida, ele poderá sim ser objeto de penhora, mesmo estando dentro de um imóvel de alto padrão, que ele também é garantido pela lei, com a qualidade de impenhorabilidade, porém, esses adornos suntuosos, eles serão suscetíveis, sim, de penhora, não é uma extravagância da lei, ele está estabelecido no próprio texto legal. Né? Outra condição muito interessante dentro do bem de família legal
é que títulos de crédito que decorrem do financiamento do próprio imóvel, é óbvio que eles também serão passíveis de penhora do bem, ou seja, ninguém poderá alegar que há impenhorabilidade daquele imóvel, sendo que o recurso levantado para a aquisição do bem está em inadimplência, né? Então, não é possível alegar impenhorabilidade nesse caso. Aquele que é importantíssimo, e já passou até a ser, talvez, de conhecimento da grande maioria. Créditos advindos de dívidas de IPTU e de condomínio, verbas condominiais, eles também serão passíveis de penhora, ou seja, não vai poder alegar impenhorabilidade do bem, por ser um bem de família, mesmo sendo um único imóvel da entidade familiar, mesmo que a família resida naquele bem, ele será suscetível de penhora e não vai poder alegar, né, requerer os benefícios da Lei 8.009. Também é muito interessante quando nós falamos daqueles que são aqueles créditos, né, cobrados em relação à fiança em locação, né? Ou seja, aquele que abre mão de um determinado bem a título de garantia em uma fiança de contrato de locação, a fiança é considerada um contrato acessório ao contrato de locação. Então, quando você dispõe de um bem dentro do procedimento de fiança, desse contrato acessório, está falando, olha, eu concordo que se eventualmente o locatário não pagar, eu pagarei, eu, fiador, pagarei e dou esse bem como garantia. Pois é, a lei é clara, o tribunal já havia reconhecido até numa ação uma ação direta em relação à constitucionalidade ou não desse ato, isso já havia sido confirmado. No entanto, há menos de 2 anos, um outro recurso fez com que neste vindouro, né, neste ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal, num dos julgados, determinasse a impenhorabilidade do bem do fiador em relação ao contrato de locação, alegando que o contrato de locação era um contrato comercial, sendo que a lei, em momento algum, ela faz a distinção de onde que haverá esse benefício de ordem da impenhorabilidade, ou seja, é locação residencial ou comercial. A lei não fala isso. Então, infelizmente, essa segurança jurídica ainda está aguardando cenas dos próximos capítulos dos julgados do Supremo Tribunal Federal, visto que há algumas câmaras, alguns julgados no sentido positivo, em relação de que sim, vai ser resguardado bem como bem de família, ou seja, decreta-se a impenhorabilidade, mesmo sendo dentro de um contrato de fiança, e outros dizendo que não, a lei é clara, assim sendo, poderá haver a penhora. Então, estamos aqui aguardando essas cenas dos próximos capítulos. Bem, falei muito. Doutora, me ajude em relação... Então, até você me pegou de surpresa sobre essa questão. Até peço desculpas aí. Sobre o direito do trabalho, acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre bem de família. O conceito vai ser o mesmo, né? Bom, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Vanessa Arada, eu sou da BCC Arada Advocacia, eu atuo com direito do trabalho e também direito previdenciário. Mas vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o direito de família, bem de família na Justiça do Trabalho. Existe um grande dilema em relação a isso, porque pensa-se que o crédito trabalhista é um crédito alimentar. Então, por conta disso, é unânime, não há nenhuma alegação. Mas a tese do bem de família, ela prevalece porque ela é constitucional. Então, garante-se o direito à moradia e também o direito à propriedade. Então, sim, o sócio da empresa que terá aí os seus bens executados numa reclamação trabalhista, veja que sim, o sócio pode responder com os seus bens, porque a gente sabe, a grande maioria das reclamações trabalhistas são contra empresas. Mas quando não existe mais possibilidade de executar os bens contra a empresa, passe a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, tira-se o véu de proteção da empresa
e vai, então, para os bens do sócio para ir resguardar, sim, o crédito alimentar. Mas ele não é absoluto. Quando se penhora algum bem e esse bem não tem a constrição de que seja o bem de família, o sócio pode alegar, se ele for demonstrar, aí é uma tese que tem que provar que ele é o único imóvel ou o único que é destinado à moradia, ele pode sim alegar impenhorabilidade. Uma das teses que eu comentei, que foi no começo que a doutora Silvia me pegou de surpresa, é a questão, é uma tese polêmica, né, na Justiça do Trabalho, é a imóveis de alto padrão. Como a doutora Silvia falou, corrigindo, sim, é possível penhorar adornos, veículos, mas imóveis de alto padrão, por exemplo, é um absurdo, né, pensar que uma pessoa, até recentemente eu vi imóveis milionários, sim, se for demonstrado que ele é o único imóvel destinado à moradia e o devedor provar, ele vai conseguir sim a impenhorabilidade. Uma tese também aí que vem se prevalecendo no Tribunal Superior do Trabalho é sobre a falta de constrição na matrícula. Alguns juízes de primeiro grau têm negado a impenhorabilidade porque o devedor não demonstrou por ser um único imóvel e também não demonstrou que não registrou na matrícula a questão de bem de família. Veja, na lei, né, doutora Silvia, não há essa previsão de que é exigido para a tese de impenhorabilidade o registro da matrícula, que seja bem de família. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já vem decidindo que, uma vez demonstrado que é o único imóvel destinado à moradia, então vai ser garantida a impenhorabilidade. E, por fim, aqui uma tese bem interessante que vem se posicionando é que o imóvel não precisa estar no nome do devedor. Se o devedor conseguir demonstrar que ele é destinado à moradia da entidade familiar, como a filha, ou mesmo imóveis que estão em holding, hoje é tão famoso aí, né, a sucessão de imóveis e fazer a blindagem patrimonial que muitos fazem, né, e transforma isso numa holding. Mas se for demonstrado que aquele imóvel é destinado à moradia, mesmo estando em nome de pessoa jurídica, existe atualmente foi agora em maio, uma decisão super recente que foi preservada a impenhorabilidade por conta disso. O mérito ainda não foi discutido, o TST, em uma liminar, desbloqueou o imóvel, então vai ser avaliado agora se a parte, né, o devedor, vai demonstrar de fato que ele é destinado a bem de família. Mas, tendo indícios, o TST desbloqueou aí a penhora. Bem, eu também falei já um pouco demais, eu só quis posicionar para vocês as teses mais recentes sobre o bem de família e que, concluindo, né, o TST tem se posicionado numa equidade processual, né, Silvia? Porque não é unânime o crédito trabalhista. Sim, é super importante a proteção do empregado, no entanto, é necessário se garantir aí os direitos constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da moradia e também da propriedade. Então, essa tese não é unânime. E aí, garante aí a moradia também do devedor. Eu sei que é complicado, é bem polêmica essa decisão, né? Vendo do lado do reclamante, que eu defendo os reclamantes, mas existe aí essa garantia constitucional. Isso mesmo, doutora. Eu costumo dizer que a mente humana é ela quem efetivamente vai traçar os verdadeiros caminhos, né? E nossas teses são montadas exatamente por elas. Portanto, a lei está aí, né, presente, é necessário que nós façamos uso, né, dela. Vejam que, né, existem inúmeras modalidades de defesa, né? Eu deixei o bem de família em relação ao débito de alimentos, exatamente porque eu sabia que a doutora ia entrar nessa esfera, né? E alimentos, então, nem se questiona. Existe aí a possibilidade apenas de arguir que seja apenas os 50% cabentes ao devedor, se houver aí uma múltipla propriedade, mas os julgados estão vindo com uma nova dinâmica,
né? Também comentamos a respeito daquele último de ser um bem de família legal, mas ser de alta monta, e que o juiz entendeu de que naquele caso existiria a possibilidade do pagamento através da penhora e da venda, né? Levado a leilão o imóvel, porque poderia ser adquirido um outro bem com um valor próximo, né? Ou pelo menos similar, pela entidade familiar, ou seja, revertendo o saldo a isso. Ou seja, temos inúmeras teses, temos inúmeros julgados, mas o importante é isso, é nós estarmos atualizados, sabemos o que é que está, né, os julgados mais frescos, para que nós possamos aí direcionar e trazer com melhor precisão, né, a informação para nossos clientes e esses colegas que estão nos ouvindo. Muito obrigada, doutora. Exatamente. Muito obrigada, doutora Silvia. Foi um prazer falar um pouquinho sobre bem de família, sobre direito. E bora lá para o nosso próximo projeto, né? Para a gente poder falar mais sobre direito, de aí a temática direito do trabalho e direito civil, para a gente poder esclarecer todas as frentes. Com certeza, teremos muito. Obrigada, Então doutora tá Vanessa. bom. Uma boa tarde a todos. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Boa tarde.